A razão pela qual existem tantas almas evoluídas na Terra agora é que chegou a hora de a Terra evoluir além da densidade extrema em que esteve por muito tempo. Queridos, sejam bem-vindos à nossa mensagem. A realidade subjacente da unidade automaticamente leva a maioria dos indivíduos a tentar melhorar as coisas, a transformar as imagens ruins em boas. Isso não significa que você que entende sobre ilusão tridimensional deva passar pelo outro lado, mas significa que você deve estar ciente da atração universal para se alinhar com as aparências. Isso o ajudará a manter o foco se você der menos ou nenhuma atenção ao bombardeio constante da mídia e se abster de se envolver em discussões políticas ou religiosas polarizadas. A razão pela qual existem tantas almas evoluídas na Terra agora é que chegou a hora de a Terra evoluir além da densidade extrema em que esteve por muito tempo. A presença de alta energia ressonante foi necessária para romper e dissolver a densidade da consciência coletiva da Terra. Vocês que estão vivendo atualmente a vida mística são aqueles que escolheram estar na Terra, onde seu estado evoluído de consciência adicionaria automaticamente cada vez mais dessas energias superiores. Uma consciência evoluída em alinhamento com a verdade é capaz de testemunhar e expressar questões tridimensionais sem adicionar energia sustentadora a elas. Um estado de consciência que sabe que existe apenas um e que qualquer coisa diferente desse um é uma expressão de dualidade, separação e dois poderes. É uma força poderosa para a mudança porque um com Deus é a maioria. Vocês que vivem de uma consciência da verdade são guerreiros da luz, mesmo que pensem que não estão fazendo nada. Um estado de consciência uma vez alcançado nunca pode regredir de volta ao seu estado anterior e substituirá as muitas formas de hipnotismo tridimensional, simplesmente porque é a realidade. Muitos tentaram voltar a um tempo anterior, quando as coisas pareciam mais fáceis, mas sempre presente no meio de suas atividades estava a consciência dizendo olá. Um exemplo: a maioria de vocês teve oportunidade de roubar e talvez até tenha considerado isso às vezes, mas nunca seguiu adiante, porque a honestidade, que é uma faceta da unidade, era o seu estado de consciência. Alguns indivíduos espiritualmente evoluídos acham fácil amar os outros, mas são incapazes de amar a si mesmos. Muitas vezes, quando as palavras ditas ou as ações tomadas no passado são vistas com olhos mais evoluídos, isso traz vergonha, culpa, autoaversão e a crença de que não são dignas de amor ou mesmo de fazer trabalho espiritual. Devido à densidade e às pressões de viver em um mundo tridimensional, a maioria requer alguns anos para despertar conscientemente em seu estado de consciência alcançado. Durante esses frágeis primeiros anos, a maioria fica hipnotizada pelos conceitos e crenças que foram ensinados pelos pais e pela sociedade, levando-os a fazer e dizer exatamente as coisas que agora lhes causam culpa e vergonha. A autoaversão está presente em quase todos e está por trás da prescrição e epidemia de drogas de rua, violência,
ataques aos outros, depressão e etc. O resultado final da energia tridimensional é: você nunca será bom o suficiente. Como o estado de consciência da maioria permanece tridimensional, a maioria simplesmente aceita que isso seja verdade sobre si mesmos. Se você sentir autoaversão, ódio ou culpa ao olhar para trás em tempos anteriores em sua vida, lembre-se de que o humano pessoal, o senso de ego de si mesmo, é um conceito material de você. A pessoa que você ignorantemente acreditou ser no passado e até agora não é a realidade. Acordar para esse fato é o objetivo da evolução. Muitos sabem disso, mas caem na armadilha do ego de precisar de um senso de punição por ações passadas e assim continuam a pensar em si mesmos como menos que. Perdoe o eu do passado que fez escolhas menos do que amorosas, assim como você perdoa os outros. Faça as pazes quando apropriado e comece a se identificar com o seu verdadeiro eu, em vez de com um falso conceito de você. Frequentemente, uma alma que chega escolhe nascer em uma família que pode ativar a energia que escolheu limpar, alguma crença que carregou de vida em vida e agora está preparada para seguir em frente. O processo muitas vezes leva anos, porque a energia específica deve primeiro ser ativada, vivida, percebida e finalmente limpa. Por exemplo, uma pessoa pode escolher encarnar em uma família totalmente engajada nas crenças religiosas restritas de alguma religião em particular, a fim de reativar essa mesma energia carregada por muito tempo em si mesma. E isto é particularmente verdadeiro para muitos que viveram muitas vidas e fizeram votos em conventos, mosteiros, ashrams ou religiões rígidas organizadas. Na meditação, simplesmente descanse em uma consciência silenciosa da unidade. Não há necessidade de petições, imaginações disto e daquilo, ou repetição constante de mantras. Essas coisas são ferramentas para aqueles que ainda não estão acostumados a sentar quietos. A meditação pode começar com a contemplação de alguma verdade, ou pedir mais luz, mas eventualmente deve mover-se para descansar na consciência de ser a plenitude da consciência divina. Gradualmente, os insights mais profundos que surgem na meditação tornam-se seu estado de consciência, onde então se manifestam externamente. Estudantes sérios da verdade lutam intensamente para atingir um estado mais elevado de consciência. Eles praticam o que sabem, meditam, tentam seriamente permanecer centrados na verdade o tempo todo e, no entanto, continuam a ter experiências que os levam a redobrar seus esforços na crença de que devem estar fazendo algo errado. É importante entender que a transição de um estado de consciência para um superior ocorre pela graça e não pelo esforço humano. A graça é a atividade do divino interior, e quando uma pessoa está espiritualmente pronta para o próximo passo, isso acontece. Pode haver lições a aprender, experiências a ter e clareiras a ocorrer antes mesmo que os mais evoluídos estejam prontos para o próximo passo. Pare de lutar para alcançar algum conceito pré-concebido sobre a ascensão ou um determinado estado de consciência
porque isso simplesmente ilustra que você acredita que está separado daquilo que busca. Milagres de transformação acontecem ocasionalmente, quando uma pessoa repentinamente e sem aparente esforço muda para um novo e mais elevado estado de consciência. Isso ocasionalmente acontece quando o estado superior de consciência já foi alcançado, mas a pessoa está totalmente inconsciente disso. E quando finalmente se abre para a verdade, a porta se abre com um estrondo. Toda busca, imploração e oração por coisas simplesmente acrescentam energia às crenças de separação que originalmente criaram e continuam a perpetuar a escravidão do mundo à carência, limitação, sofrimento, dor e até mesmo a morte. Aprenda a ir para dentro, onde tudo o que é necessário já está totalmente presente, porque minha unidade com Deus constitui minha unidade com tudo o que Deus é. Nós somos o grupo arcturiano. Por Marilyn Raphael.